Olá, gente, boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina, também no Facebook, facebook.com/Tarobá Londrina. Estamos ao vivo, compartilhe a nossa live, porque hoje o assunto é interessante. Atenção, famílias. Atenção, pais de família, chefes de família, filhos. Esse assunto interessa para todo mundo, não há distinção. Porque hoje nós vamos falar de patrimônio familiar. Eu vou usar alguns termos aqui que o meu convidado, o Dr. Jossam Batistucci, advogado, vai explicar. Ele está aqui para explicar esse tema que está presente na nossa vida, mas muitos de nós não o conhecemos, que é sucessão, patrimônio e a famosa holding patrimonial. Dr. Jossam, muito boa noite, um prazer em recebê-lo para falar de um assunto que está no nosso... Mas a gente fica sempre adiando. Acho que eu não vou discutir isso agora, eu não sei quando me vou, não é assim? Sim, que as pessoas falam? Prazer em tê-lo aqui. Igualmente, Fernando, satisfação estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, obrigado à TV Tarobá. É um tema que nós protelamos, né? No fundo, nós esquecemos que em algum momento nós vamos ter que deixar essa herança, deixar o patrimônio para os herdeiros. E nós vamos deixar o quê? Uma solução, um legado, um exemplo, ou vamos deixar problema para esses herdeiros? Exatamente. A escolha é nossa. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos decidir a respeito. E tem gente que deixa problema para herdeiro, doutor? Muito Que problema. tipo de problema? Mas muito problema. A começar pelos impostos, né? Nós temos no Brasil impostos, que é o ITCD, o ITCMD, no qual pode chegar a 8%. No Paraná ainda é 4%. Porém, isso é algo realmente muito caro, né? 4% é caro em cima do patrimônio. O ITCMD, só para eu explicar para o nosso telespectador, é aquele imposto de transmissão... Causa mortes e doação. Exato. É o mesmo imposto que paga se doar ou se receber bens e inventário, que é o caso da morte. Se, por exemplo, eu quero passar um apartamento para o meu filho em vida, eu vou pagar esse imposto? Sim, paga o mesmo imposto, né? Então, esse é um problema. O outro problema é a solução. Como dividir essa herança, né? Será que tem algum imóvel que tem ali algo mais afetivo, emocional, que um filho, um herdeiro vai querer mais? Se tiver herdeiros que são menores, por exemplo, quando um filho é falecido e aí os netos assumem o lugar da mãe ou do pai, aí pronto, já é um grande problema. Por quê? Porque aí vai ter que ser feito um inventário judicial, com o Ministério Público ali em cima, cuidando do patrimônio também, o que está correto, mas não é preciso fazer isso. Quando os pais podem, em vida, optar por dois caminhos. Ou fazer a doação, que é o que você mencionou, doação com reserva de usufruto para toda a proteção do pai e da mãe, ou ele vai poder fazer pela via empresarial, que é a holding familiar, a holding empresarial, que nada mais é do que uma empresa administradora de bens próprios. O que é doação com reserva de usufruto? A doação é o ato pelo qual aquele que é proprietário desse bem deixa de ser dono, deixa de ser proprietário. Ele vai fazer uma escritura pública e vai transferir lá no cartório de imóveis a propriedade do bem e vai reservar para si o direito de usar e fruir, usufruto. Ou seja, fazer a gestão. Vai poder morar lá, vai poder alugar, vai poder controlar esse patrimônio. Só não vai poder vender. E esse é o problema da via civil, que é a doação. Porque você doou, não é mais seu. Se você quiser vender isso, você vai ter que pedir autorização para o proprietário, que é o seu filho. Se for filhos menores de 18 anos, aí você vai pedir autorização para o judiciário. E é um grande problema isso. Pode emperrar uma negociação, emperrar uma venda, enfim, dificultar por conta da burocracia, custos e morosidade. Perfeito. Pela via empresarial, pela holding familiar ou holding patrimonial, isso não existe. Na medida em que você, que é o dono do patrimônio, vai passar a ser o gestor, o administrador e usufrutuário desta empresa. A empresa que vai ser a dona de todo o patrimônio. Não importa a idade dos filhos, não importa se eles são casados, solteiros, se eles falecerem no meio do caminho, depois não importa. Tudo está dentro da empresa mediante a gestão do pai e da mãe. Meu Deus. Agora, como se constitui essa holding? Como ela se forma primeiro dentro de um acordo, né? Uma conversa de pai, filhos, avós, enfim, e como se ela se constitui juridicamente? A empresa em si, Fernando, já é o resultado do trabalho, tá? Ou seja, a partir do momento que a família fez um grande acordo, um grande entendimento sobre quem vai cuidar da empresa, qual vai ser o patrimônio que vai ser transferido para essa empresa, transferido por compra e venda, transferido por integralização, ou seja, colocar no capital social da empresa. Então, tudo isso é possível
né? E a partir daí, por meio do advogado, né, de confiança da família, por meio do contador da família, vai fazer então essa transferência, criando um CNPJ, criando uma empresa, portanto, que vai ser a gestora desses bens. A partir daí, todo o patrimônio não é mais comprado pelo CPF, pelo patriarca, matriarca, pelo pai, pela mãe. É o que? É comprado na empresa. Certo. Por quê? Porque a empresa que já vai ser dos filhos, daí a ideia do planejamento sucessório, né? Então, os pais não são donos de nenhuma cota, mas absolutamente controlam todo o patrimônio por meio das ferramentas jurídicas, por meio do contrato social e das cláusulas, né? Então, o novo patrimônio que vier a ser comprado vai ser lá dentro da holding, dentro da empresa, que é dos filhos. Tá, mas o recurso que é utilizado para comprar esse patrimônio? A holding está lá, constituída, e o recurso ali, vamos comprar um apartamento. Tá, mas vamos comprar um apartamento com dinheiro de quem? Com quê? Né? Se a empresa não tem dinheiro, né? Bom, tem algumas formas de se fazer isso. A primeira delas é o pai e a mãe aportar dinheiro na empresa. Tá? Esse é o primeiro passo que tem. Como se fosse a conta deles. Sim, eles vão transferir integralizando o capital, por exemplo, vão transferir o dinheiro que está no CPF, na conta bancária lá, vão transferir para a conta da empresa. Esse é o meio mais comum. Há um outro meio, que é o mútuo, que é o empréstimo. Você não precisa ser dono, você pode emprestar o dinheiro. Então, você, CPF, empresta o dinheiro para o CNPJ e esse CNPJ, que é a holding, né, a empresa, vai fazer as compras que tiverem que ser feitas. Uma outra forma que tem é justamente todas as rendas advindas desse patrimônio, rendas de aluguel, rendas de liquidação, venda de imóveis, por exemplo, vai compor o patrimônio da empresa, o patrimônio da holding. E vai ser objeto, né, vai ser aí o patrimônio a ser utilizado justamente para as novas compras também. Perfeito. Agora vem uma pergunta aqui que eu acho que muita gente está se fazendo, que é o seguinte. A holding, ela se estabelece, deixa eu ver se eu vou conseguir formular a pergunta. Okay. Ela se estabelece no núcleo familiar ou se aquele pai que constituiu uma outra família, por exemplo, o pai separou da mãe num determinado momento da vida, filhos pequenos, filhos foram crescendo, naturalmente, mas ele tem aqui uma outra família, uma madrasta desses filhos. Eu constituo a holding no meu desejo. Se eu quiser, eu posso colocar essa outra família junto para dividir tudo? Como é que é isso? É possível. Sua pergunta é interessante e a gente né, observa no dia a dia casos muito mais complexos, tá? Envolvendo inúmeras famílias. Muitas vezes, Fernando, a solução se dá não é por meio de uma única empresa, de uma única holding, mas sim por meio de várias, um conglomerado. Ou seja, uma única holding que é detentora do patrimônio e várias outras holdings simbolizando a empresa titular que é dona, né, do patrimônio individual de cada família. Então, por exemplo, filhos, quando já são casados, eles podem ter a empresa deles, que nessa empresa vai ter o patrimônio particular, ou seja, não é o patrimônio do pai, o apartamento dele, o carro dele. Exato, o patrimônio deles que está ali dentro. E essa empresa é dona de cotas da holding maior, da holding mãe, que é onde está o patrimônio dos pais, por exemplo. Por quê? Porque no patrimônio dos pais está o patrimônio comum. E individualmente, em cada empresa abaixo, né, vai estar o patrimônio individual da família. Então, é uma forma de poder acomodar essas diferenças, como filhos, né, de fora do casamento, filhos anteriores ao casamento, pessoas que nem são filhos ou filhas, mas que a gente chama que são filhos do coração. Os agregados. Isso, que vão ser trazidos ali para serem beneficiados. Você mencionou carro. O carro é bem interessante. Não se recomenda pôr veículos em empresa patrimonial imobiliária. Por quê? Imobiliária porque tem imóveis, ok? Não é uma imobiliária em si. Por quê? Porque os veículos, eles são potenciais causadores de problemas. Então, né, em algumas palestras que a gente faz, eu até cito esses exemplos. Se você tem um mal súbito e bate num ônibus, numa carreta, enfim, já vi tantos casos assim, tá? Tantos, bater numa carreta, um mal súbito teve. A carreta enfim, queimou, perdeu tudo, né? Ou um ônibus que, enfim, morre lá, né? Várias famílias. Isso vai virar um bolo indenizatório gigantesco, né? Valores indenizatórios muito grandes. Quem vai pagar essa conta? O dono do veículo, que vai ser a holding? Não. Então, mesmo que você tenha um seguro robusto, dificilmente ele vai ter uma cobertura que dê uma segurança ao seu patrimônio imobilizado. Tá, agora vamos lá que vem a questão tributária, que eu quero saber. Eu, Fernando Brivileri, pessoa física, se eu quiser passar algo para os meus filhos em vida, transferir um imóvel, coisa assim, tenho lá uma carga tributária. 4%. Se eu montar essa holding, né, e esse patrimônio já estiver
no bojo dessa holding, eu vou pagar mais imposto, menos imposto ou o mesmo? O imposto é de igual para baixo, tá? Por quê? Você pode fazer, ao invés de fazer doação, você pode fazer compra e venda, que vai custar mais ou menos 2,3%. 2% de ITBI aqui em Londrina, embora 99% dos municípios no país cobram o mesmo imposto, que é 2% ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Certo. Tem no Paraná 0,2%, que é o FUNREJUS, por isso que eu falei 2,2%, e mais 0,1% a depender de taxas de cartório, escritura, registro e tudo mais. Agora, por isso que se paga de igual para menos. Mas tem um detalhe que poucos enxergam, Fernando, que é o seguinte: o que se pagar, se paga sobre o hoje. Se hoje você tem, né, o exemplo, tá? Você ou qualquer quem estiver nos ouvindo, 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões, mas quando vier a falecer, você tiver o dobro, você não vai pagar imposto sobre patrimônio futuro, porque já está feito já. Por isso que temos dito que o inventário ele é uma opção e não uma obrigação, nesse sentido de que você só vai fazer o inventário se tiver patrimônio. Se você já fez em vida, você já resolveu tudo isso, não tem por que fazer novamente. Os herdeiros vão pegar a certidão de óbito, levar na junta comercial, gastar 300, 400, 500 reais, enfim, os honorários do contador ou o que for pertinente, que for cobrado ali, e acabou. Não precisa, num momento de luto, Fernando, a gente observar o que a gente vê sempre, os herdeiros perdidos, sofrendo pelo falecimento e ainda tendo burocracias, dor de cabeça, enfim. Então, é absolutamente recomendável que em vida se cuide dessas questões. Já que o falecimento é certo, só não sabemos o quando, então por que não cuidar disso em vida, né? E deixar, então, com um ato de amor aos seus herdeiros, né? Deixar tudo resolvido, tudo já o passo a passo da transferência patrimonial, da gestão desses bens, inclusive, às vezes, até depois do seu falecimento, você disciplinar e conduzir o futuro da empresa e dos negócios. Perfeito. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos tratar mais, aprofundar mais esse assunto ainda aqui no programa Jogo Aberto. Você viu como está interessante, como está envolvente e o assunto vai desmembrando, né? Ele vai se costurando. Então, daqui a pouco, com o doutor Jossan Batistucci, a gente volta para tratar disso e muito mais. Voltamos já. Jogo Aberto de volta pela TV Tarobá. Eu sei que você que está nos acompanhando pelo Facebook da Tarobá, facebook.com/Tarobá Londrina, você está vendo aí, está fazendo comentário, está perguntando para mim, para o doutor Jossan Batistucci, questões relacionadas. Afinal, esse tema é muito importante e muito envolvente. Então, eu me comprometo a passar dúvidas depois para o doutor Jossan e, à medida do possível, a equipe dele também, responder para a gente entregar para o nosso internauta também, para o nosso seguidor, né? Levar a informação a quem precisa. Perfeito. Doutor, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o que é mais difícil quando a família decide procurar um profissional, procurar um advogado e dizer, dizer o seguinte: doutor, nós estamos dispostos a constituir uma holding patrimonial para não ter todos esses problemas que a famosa cultura Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, pode proporcionar. Uma hora leva mesmo. E leva, né? Exato. Porque eu até converso muito com o meu cliente aqui, o SAF Bom Pastor, que tem um plano assistencial funeral também, que a gente só sente na hora que precisa. Sim. É impressionante. E aí você vai ligar para quem, né, doutor? Numa hora de dificuldade, numa hora de perda de um ente querido. Mas qual é a dor das pessoas no momento mais importante da hora de se decidir pela constituição da holding? Uma grande sugestão que fazemos, tá? Uma grande orientação as pessoas que descobrirem, por exemplo, um problema de saúde, Fernando, já devem imediatamente, né, já procurarem o seu advogado, o contador. Para quê? Para olhar em tempo. Esse é o primeiro passo, né? Agora, quando a família decide efetivamente, é preciso ter uma longa conversa, né? Muitas vezes muito mais do que uma, para que a família tenha compreensão de inúmeros detalhes, né? É natural esse tema se desenrolar por muitas horas até ter o entendimento pleno do passo a passo que vai ser dado. Ou seja, há muitos caminhos, né? Não é tão simples assim. A gente, por exemplo, quando vai tratar de temas assim, é natural tratar de direito empresarial, de direito de família, direito trabalhista, de direito de sucessões, direito civil.
né, direito tributário que falamos. Sim. Então, é um tema complexo que leva à necessidade da família compreender isso inicialmente. Não estou dizendo virar advogado, mas pelo menos compreender os efeitos, os impactos que as decisões vão ter. Depois, ter uma conversa com esses filhos, notadamente quando esses filhos forem maiores, né, do que 18 anos, ou até já tiverem suas famílias constituídas, para que haja um entendimento. Porque, Fernando, há algumas providências que podem ser tomadas. Então, se vai fazer, por exemplo, previdência privada ou seguro de vida, que são ferramentas do planejamento sucessório, meios de transferir o dinheiro, legalmente falando, sem precisar pagar os impostos, escolhendo quem vão ser os credores, aqueles são herdeiros, entre aspas, né, desse patrimônio, se vai fazer testamento ou não vai, como que vai fazer essa gestão, na falta de de ambos os pais, quem vai cuidar, quem vai gerir essa empresa. Isso já fica tudo alinhado Exatamente, quando se forma, com a orientação? Sim. Se vai fazer um acordo de cotistas, se vai fazer um conselho de administração, por exemplo. Sim. Então, há inúmeras decisões importantes. Então, quando o projeto vai avançando, há bifurcações, que são decisões, vamos por esse caminho ou por esse caminho. E cada família tem a sua particularidade, tem a sua razão de constituir, os seus motivos e tem também os caminhos que vão percorrer para a segurança patrimonial. Independentemente, Fernando, se são famílias com patrimônio de 200, 300, 400 mil reais, às vezes um imóvel, a gente já fez trabalhos assim, ou famílias com patrimônio de mais de 100, 150 milhões de reais, com fazendas, com aviões, com mais de 50 imóveis. Então, é comum isso. Por quê? Porque o problema é o mesmo, não importa quem tem muito ou quem tem pouco. Ou seja, o sujeito pode ter um apartamento, uma casinha lá de 100 mil, de 80 mil reais. A partir do momento que ele tem uma outra pessoa na família, ele não é sozinho no mundo, ou ele tem um filho, ou ele tem um neto, pai, mãe, cônjuge, todos esses são herdeiros necessários. Já se configura, já é possível configurar isso. Agora, uma pergunta que me ocorreu quando o senhor falou de seguro de vida. Quantas e quantas vezes nós não observamos na mídia tragédias, assassinatos, inclusive, alugados, digamos assim, para a pessoa ficar com o seguro de vida de um pai ou de uma mãe. Filho descobre, né? A gente sabe que índole é uma coisa que... E de repente acontece uma tragédia com um pai para alguém herdar o seguro. Ou, sei lá, um caso de um segundo casamento, enfim, tem os mais variados aí. Doutor, como que isso, para dar segurança jurídica, né? Dentro dessa perspectiva, não adianta você fazer nada comigo porque já está aqui definido como que vai ficar a questão. A própria lei diz que é possível a perda do direito de herdeiro quando a pessoa que é vítima de um crime é o próprio titular desse direito que é transmitido a terceiros. Então, pode a pessoa, o herdeiro, deixar de ser herdeiro se ele cometeu um crime contra o pai ou a mãe, por exemplo. Tá? Obviamente que se alguém é assassinado e tem um seguro, as autoridades policiais, a primeira coisa que já vão ligar o alerta, o sinal laranjado, amarelo, é justamente em cima daquela pessoa. Peraí, quem que era essa pessoa? O que ela fazia, né? Ou seja, porque é algo assim sugestivo, né? Que, como você falou, há muita má índole também de muitas pessoas. Não é a maioria, graças a Deus, mas existe sim, né? As pessoas que podem se aproveitar. Uma situação que se recomenda é o sigilo. Você não precisa falar para todo mundo que tem seguro de vida, o valor da apólice de seguro de vida. Exatamente. Obviamente. Agora, uma pessoa pelo menos tem que saber. Né, que é ou a esposa, ou o esposo, ou o pai, ou a mãe, enfim, alguém tem que saber para, num momento, né, de um infortúnio, num momento de falecimento, poder avisar os herdeiros que tem aquele patrimônio. Então, existem dentro, né, claro, das diversas estratégias aí, pontos específicos que envolvem cláusulas de confidencialidade. Cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, né? Situações de ser incomunicável também, ou seja, o herdeiro, aquele que recebeu, essa é uma dúvida que pode acontecer, muito comum. Tá, mas então eu doei para os meus filhos, né, as cotas da empresa, se eles casarem na comunhão universal de bens, apaixonadíssimos, né, e aí depois divorciarem, a esposa ou o esposo recebe? Não, por quê? Porque tem uma cláusula que bloqueia isso. Se eles decidirem vender as cotas dessa empresa e morar na Califórnia e passear pelo Brasil, qualquer lugar, não, tem uma cláusula que proíbe. Se eles falecerem, né? Então a esposa vai receber? Não, tem uma cláusula específica, a esposa ou o esposo, né? Tem uma cláusula que determina que o patrimônio vai voltar para
o pai e a mãe, né? Se eles tiverem problemas financeiros, falirem a empresa, etc., né? Ou causarem danos a terceiros, então esse patrimônio vai ser penhorado. Primeiro que o patrimônio é da empresa, então não vai ser penhorado de jeito nenhum. Agora, as cotas da empresa, que é o patrimônio desses filhos, vão poder ser penhoradas? Não. Por quê? Porque tem uma cláusula que também protege. Se o pai ou a mãe falecer, né, os dois são vivos e transmitem o patrimônio. E aí o que acontece? Então, os filhos já passam a ser donos de metade da empresa? Não também. Porque tem uma cláusula que é a cláusula de conversão, onde o usufruto e a titularidade converte ao sobrevivente. É tudo muito bem amarrado. Sim, exatamente. Muito bem desenhado. Por isso que é comum as pessoas também falarem em blindagem patrimonial. Blindagem, eu já vi isso. Veja que blindagem, nas palestras eu também comento, o primeiro slide é esse, inclusive. Espera aí, blindagem, vamos desmistificar. Não é algo ilícito, né? O que é blindar nessa ideia de um planejamento sucessório do direito patrimonial? É você deixar de ser dono daquilo, mas você fazer a gestão. Você não é obrigado a ser dono do seu patrimônio, você pode transferir, mas você também não é obrigado a transferir a gestão. Então, você pode transferir a propriedade e ficar com um controle absoluto. Agora, se o patrimônio não é seu e você transmite, por que alguém vai penhorar? Não tem, porque não é seu mais. Daí a ideia de blindagem. Ocorre que você só não pode fazer isso se você já tiver dívidas. Obviamente, se você faz uma transferência patrimonial, independentemente de planejamento sucessório, para deixar de honrar credores, deixar de honrar execução judicial, aí é uma situação ilegal. Tá, agora, feita a holding, constituída a holding, é necessário um testamento ou dispensa-se o testamento? Não, são procedimentos que se complementam, Fernando. O testamento é quando você objetiva mudar a regra sucessória. Né? A regra sucessória ideal é que todos os filhos recebem igualdade e que os herdeiros, que pode ser até cônjuge, pode ser herdeiro também, recebe também uma parte desse patrimônio. Mas se você quiser deixar em percentuais diferentes entre os filhos, beneficiar pessoas que sequer são filhos, como, como eu falei há pouco, um filho do coração, uma instituição de caridade, por exemplo, você pode, por meio do testamento, escolher até 50% do seu patrimônio, como que vai ser distribuído aos seus herdeiros legatários. Perfeito. Um outro termo que também eu já vi nesse meio é o tal do octógono, né? Sim, que é um termo familiar, né? Octógono familiar. Veja, de onde vem? Isso é muito interessante, que é o seguinte, Fernando, e todos que nos assistem, né? O inventário é o palco da briga, é a rinha entre os herdeiros. É triste, mas a gente vê isso muito, né? Quando as famílias já chegam dizendo isso é verdadeiro, muito verdadeiro. Eu não converso mais com a minha mãe, não converso mais com o meu irmão, porque está em briga, etc. Então, temos também dito isso, que o octógono, né, dentro dessa ideia de MMA, de briga, as pessoas se degladiando ali, por quê? Porque os pais não fizeram as escolhas corretas que deveriam fazer em vida. Deixaram o cenário prontinho para que os filhos pudessem brigar. Isso é muito triste. Né? Isso, além dos filhos brigarem em si e desonrar aquela ideia maior de honrar pai e mãe, né? Aquele respeito maior à imagem, à honra do pai e da mãe, ainda acabam brigando por pouca coisa às vezes, mas acabam brigando. O pai e a mãe não precisam deixar com que isso aconteça. Eles podem, em vida, dizer, olha, vai ficar assim, assim, assado. Seja pela via civil, que eu mencionei, doação com reserva de usufruto, ou pela via empresarial, que é a holding familiar, a holding patrimonial. Perfeito. Doutor, o senhor vê casos assim, citou, inclusive, durante a entrevista, que há até situações que tem várias famílias, né? Porque aí o filho casou e daí depois teve mais uma família, chegou e depois separou e teve mais uma que juntou. Até que tamanho dá para dizer que existem dentro da Constituição de uma holding? Até quantas famílias dá para brigar dentro de uma holding? É possível solucionar inúmeros problemas, não tem limite para isso. Então, a gente pode dizer que para quase 100% dos problemas tem soluções dentro do direito sucessório, do direito empresarial, nesse grande direito patrimonial. Então, não há limites. Né? Já fizemos situações, já tivemos, né, acesso a situações onde são 3 famílias completamente distintas, que estão dentro do mesmo conglomerado empresarial para beneficiar, né, lá determinada pessoa. Doutor, o nosso tempo já praticamente acabou, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Isso também se aplica para sócio de empresa? Se ele é sócio de uma empresa, ele tem cotas numa empresa, ele pode jogar isso dentro da porque as cotas também são partes do patrimônio dessa pessoa. Então, quem tem empresa precisa cuidar, porque ali pode estar um grande patrimônio que precisa também ser cuidado. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas explicações. Se vierem comentários, eu passo para a gente responder em box depois para o pessoal. Perfeito.
Eu que agradeço mais uma vez, Fernando Brivieri, a Tarobá, pelo convite, por essa honra estar aqui e compartilhar o que a gente gosta, compartilhar as informações que são tão úteis às pessoas que estão nos assistindo. E bota informação útil nisso, gente, para evitar aquele brigueiro, para dar segurança jurídica, para você ter clareza nas coisas e mais, né? Ter uma gestão justa, né? Porque isso acaba com os conflitos. Justiça feita acaba com o conflito. Obrigado pela audiência. Segunda-feira de manhã eu estou de volta no Primeira Hora e a gente se fala por lá. Tchau, gente. Um abraço e até lá.